Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso segundo dia de transmissão, né? Para quem não viu o meu primeiro vídeo, é bom dar uma olhada lá para pelo menos ter uma noção sobre o que eu falei a respeito do meu canal. E hoje eu vou mostrar para vocês como foi é, como foi que eu recebi o diagnóstico, né, de autismo. Aqui está a minha. É porque assim, na realidade, a... o cordão é quebra-cabeça com azul, mas eu particularmente não gosto do azul junto com o quebra-cabeça. Então eu peguei o branco com o quebra-cabeça. E aqui é a minha. Eu tô feia, gente. Na foto, mas aqui tá a minha pessoa, aqui tá os dados pessoais, né? Que é essa carteirinha basicamente ela me permite andar no transporte urbano da cidade gratuitamente. Também me possibilita ir para. Quer dizer, eu não vou, né? Para shows, pagar minha entrada, ou teatro, cinema, né? De todos esses passeios que eu mencionei, o que é mais provável que eu vá é o cinema. Então, quando eu apresento esse cartãozinho, aí eu vou. Aí quando eu apresento esse cartãozinho, eu, eu recebo a minha entrada, né? Esse crédito de pagar a minha entrada. Então, vamos. Tudo que a gente se torna hoje é fruto do que a gente vivenciou lá na infância, né? Vamos buscar um pouquinho lá da infância e ver o que foi que realmente trouxe, desencadeou o diagnóstico a princípio de autismo. Eu era uma criança, né, que eu não sei se é porque eu era empata, né, eu absorvia a energia ao meu local, mas os meus familiares, né, e minha mãe dizia muito que eu chorava muito, né, eu era uma criança que eu chorava muito. É, e quando eu comecei a entrar na escola, né, eu tive uma dificuldade de me socializar com outras crianças. Eu chorava muito, eu não é questão de ser birrenta, mas na minha época, que era na década de 90, o diagnóstico de autismo em crianças não era algo muito falado, né? E eu, na realidade, tive uma certa dificuldade, né? De estudar na escolinha, passar pelo Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3, que é a alfabetização. E quando fui chegando na primeira série, eu não conseguia é, ser conduzida igual os outros alunos da turma. Foi aí que uma professora chegou para meu pai e aí falou que eu talvez não fosse uma criança normal como a grande maioria. Então, como eu vim de uma família, eu sou filha adotada, né? E minha família que me adotou, na época tinha uma condição financeira muito boa. Sempre teve, né? E aí, meu pai ele contratou uma professora de pedagogia, né? E professores para poder me auxiliar, me ensinando na própria residência a eu escrever, a eu verbalizar algumas palavras, né? Porque eu também tive um pouco de dificuldade na fala. E até que com esse tratamento que eu recebi, né? Essa atenção que eu recebi em casa, com mais paciência, eu consegui aprender a ler e escrever. E
E eu percebi também que eu era muito boa em humanas, né? Em várias matérias eu sempre fui muito boa, mas eu tive e ainda tenho muita dificuldade com a matemática, né? Eu sempre tive muita dificuldade com a matemática. Hoje eu chego à conclusão que eu tenho descalculia. Eu não sei ao certo fazer conta de matemática. É uma coisa realmente que eu não consigo compreender. Eu sempre tenho que. Quando a pessoa mesmo me dá um troco, né? De alguma coisa que eu compre, aí eu tenho que ir lá na calculadora ver se me deu realmente o troco certo, né? Só que quem é autista nesse vídeo sabe muito bem como é, né? Essa matéria na vida da gente, mas eu consegui passar, né? Eu consegui terminar meu ensino fundamental, consegui terminar meu ensino médio e é, entrei na graduação. A graduação tem uma matéria também, que eu não vou me lembrar agora, né? Na graduação de psicologia também tem uma matéria que acho que é bioestatística o nome da matéria, que também você faz cálculos, né? E era uma matéria também que eu não consegui passar. Eu fiquei dessemestralizada na faculdade porque eu passava em todas as matérias, menos essa de bioestatística. Mas, enfim, voltando ao assunto do autismo, eu sempre fui uma criança um tanto diferente, uma adolescente um tanto diferente das outras, né? A forma como eu olhava, como eu me expressava, né? Os meus sentidos, por exemplo, a pessoa me faz uma pergunta, quando vocês me conhecerem pessoalmente, um exemplo, né? Vocês me fazem uma pergunta, eu levo aproximadamente 5 segundos para depois responder, porque é o período que eu processo as informações para entender o que você quer dizer, para depois dizer o que eu entendi sobre sua pergunta. E foi muito desafiador, né? O processo da época de escola, mas como minha família tinha uma condição financeira um tanto legalzinha, né? Então eu tive profissionais que me ajudaram nessa inclusão. E assim, é muito comum, talvez vocês não saibam, né? Mas é muito comum, por exemplo, você ter o diagnóstico de autismo, né? No início, né? No início da fase da sua vida, ali na primeira infância, na adolescência. E o autismo, ele desencadear, né? A esquizofrenia. Quando eu estudava na escola onde eu estudava, era período integral, né? Eu estudava de manhã, estudava de tarde e saía da escola pelo período das 6 horas da noite, 5 e meia da tarde, por aí. E nesse período de tempo que eu saía da escola esse horário, eu era inclusa em muitas atividades na escola, né? Que acabou forçando minha mente. Eu me lembro que quando eu era da quinta série, né? Ou quinto ano, como vocês costumam, como é o nome dado hoje, né? Quinto ano. Quando eu era da quinta série na época, eu me recordo que eu me recordo que por um momento, né, eu negligenciei, eu comecei a filar a aula para poder ir pro cinema com as minhas colegas de escola, né? Aquela coisa de adolescente, de menina de 15 anos que não tem uma certa maturidade, né? E aí eu fiquei em recuperação em todas as matérias, né? Em todas as matérias. Eu fiquei em recuperação. E aí eu me recordo que para não perder de ano, né, eu realmente tentei dar a volta por cima estudando todas as matérias. Todas as matérias eu
fiquei estudando, fiquei me dedicando, comendo livros para poder não perder de ano. E realmente, né, passei ou não passei? Passei de ano. Eu passei de ano e só que teve um porém, né? Eu acabei forçando minha mente porque eu acabei estudando demais. E aí, por eu ter estudado demais, quando foi no ano de 2006, em janeiro de 2006, plena virada do ano, eu perdi, né, a minha consciência. Passei de ano, passei, mas em contrapartida eu acabei forçando minha mente. E aí na virada do ano eu acabei, né, tendo um surto psicótico que desde então eu passei a tomar medicações controladas, onde o médico ele disse para mim a princípio de que eu precisaria eu precisaria e deveria tomar a medicação para a vida toda, né? E realmente é o que eu tenho feito, né? É o que é algo que por um momento teve uma fasezinha da minha vida, né? Bem difícil que eu negligenciei as medicações e tive novamente um outro surto psicótico, porque eu imaginei que talvez o que eu tivesse não fosse patológico, talvez fosse espiritual, mas a conclusão que eu tirei é que é patológico sim, né? Uma vez que a esquizofrenia é uma doença biológica e o nosso cérebro, na realidade, é igual a de qualquer outra pessoa, só que os nutrientes responsáveis pelas sinapses, né? A gente não produz a gente não produz esse hormônio. Então a gente toma a medicação com o propósito de suprir a necessidade do que o nosso corpo acaba não produzindo. E na minha época, né, eu era adolescente, foi muito difícil para mim receber esse diagnóstico, né, e saber que eu vou ter que tomar a medicação para a vida toda. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu aceito, né, esse aprendizado na minha vida. Me trouxe muitas lições, me fez ver um pouco como é estar na pele, né, de uma pessoa. Porque eu me lembro que antes de receber esse diagnóstico, quando eu vi uma pessoa, por exemplo, na rua, né, eu tinha preconceito. Não sei se é bem preconceito ou se seria medo, né? Talvez fosse medo, né, de fazer alguma coisa assim. Eu nunca vi com bons olhos uma pessoa nesse estado. E quando eu tive esse diagnóstico, quando eu passei na pele ter esse diagnóstico, eu pude ver que na realidade não é exatamente, né, como eu via, né, eu estando uma coisa é você não ter a doença, né, e ver uma pessoa tendo uma crise, e uma coisa é você ter a doença, né. São coisas totalmente diferentes. E hoje em dia, como a esquizofrenia é uma doença biológica, então eu tomo a medicação e acabo suprindo a necessidade de do hormônio, que eu esqueci agora o nome, né? Que o meu organismo não produz. E eu consigo viver uma vida muito boa, né? Uma vida tranquila, eu posso trabalhar, como eu mencionei no vídeo anterior, eu fiz faculdade, eu já fiz outros cursos, já entrei no mercado de trabalho, porque eu realmente estou consciente de que eu tenho essa condição e realmente eu sou uma pessoa que acima de qualquer coisa eu me amo, né? Eu me amo, eu quero o meu bem e o bem também de outras pessoas, porque se eu não me cuidar, isso vai refletir na vida das pessoas que estão à minha volta. Então realmente eu cuido de mim, eu cumpro a minha missão
de realmente cuidar da minha saúde nesse sentido. É muito importante também que vocês busquem a ajuda, né? Médica para poder conduzir essa situação na vida de vocês da melhor maneira possível. E graças a Deus, eu sou uma mulher que eu me considero muito vitoriosa. E além de ser vitoriosa, eu realmente tenho muito orgulho de quem eu sou. Eu tenho muito orgulho de quem eu me tornei, né? Eu não sou uma pessoa perfeita, né? Eu já cometi muitos erros assim na minha vida, mas eu percebo que os erros que eu cometi foi mais por influência de quem eu estava convivendo, né? Eu sou uma pessoa que eu confesso para vocês que eu sou muito influenciável. Eu sou muito influenciável, eu sou uma pessoa muito influenciável. Por exemplo, se eu tenho você como meu amigo, né? Eu confio em você plenamente. E você for uma pessoa que não for uma pessoa de bom caráter, por exemplo, você vai ter mais facilidade em me influenciar para algo negativo. Assim, talvez o algo negativo que eu menciono é talvez parar de falar com a pessoa, se distanciar de alguém, mas graças a Deus, né, depois que eu estudei sobre transtornos de personalidade, depois que eu estudei sobre o perfil de pessoas que são narcisistas, hoje em dia eu digo para vocês que é mais difícil uma pessoa me manipular nesse sentido, né? Eu não consigo ser mais influenciável como era antes. Mas por um momento da minha vida eu já fui muito. Também tive fases da minha vida onde eu era muito dependente emocional. Eu gostava muito. Assim, eu via que a pessoa na realidade não tinha o mesmo grau de consciência que eu, e obviamente eu me apegava a essa pessoa com o propósito de mostrar para ela que era possível ela mudar. Hoje em dia eu não perco mais meu tempo fazendo isso, né? Hoje em dia o meu grau de paciência praticamente está zero. Quando eu percebo que a pessoa realmente me faltou com respeito ou não está ali no mesmo grau de consciência que eu simplesmente me afasto, né? Eu me liberto, né? Eu liberto essa pessoa e perdoo também. O perdoar é importante, perdoar é algo muito libertador. E vida que segue, né? Eu já sofri muito com pessoas que eu me relacionei, que entraram na minha vida, essas pessoas decidiram sair na minha vida, só que hoje, na realidade, eu já tô muito equilibrada quanto a isso. Então, esse foi, né, essa experiência que eu tive, né, na minha vida com o autismo, né, e também a esquizofrenia, mas hoje em dia, particularmente, eu convivo mais com a influência do autismo do que com a esquizofrenia. Vou explicar melhor para você entender. A esquizofrenia, eu tomo uma medicação e realmente antipsicótica, né? E que me possibilita a não ficar nervosa, a sempre estar no controle da situação, né? A ter o discernimento de falar, de entender as coisas, né? Essas medicações que eu tomo é para me ajudar nesse sentido. Agora, quanto ao autismo, eu percebo que afeta mais a minha vida. Em que sentido? Eu tenho dificuldade em estar em um ambiente que é muito barulhento ou que tem aquele barulho repetitivo, pode ser de furadeira, pode ser sons que fazem mais ou menos assim, toque, 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 toque. Esses sons repetitivos e altos também
esses estímulos me incomodam muito. Eu também, quanto à questão alimentar, muitos autistas carregam essa característica, né, de seletividade alimentar, mas uma coisa que predomina muito em mim na seletividade alimentar é, por exemplo, não ter o controle da alimentação. Por exemplo, quando eu gosto muito de uma comida mesmo, ou de algo que eu comi e acabei gostando, eu acabo comendo exageradamente ao ponto de passar mal, porque eu não tenho o controle daquilo que eu acabei gostando demais. Na realidade, todas as vezes, eu moro na capital, né? Então, de uma cidade aqui da Bahia. Então, todas as vezes que eu saio para poder resolver uma situação que eu preciso resolver, né? Porque eu também tenho coisas pessoais para poder resolver do dia a dia, né? Algumas demandas. E quando eu volto para casa, eu às vezes preciso me desligar, porque geralmente quando eu volto é certo que eu fico com dor de cabeça, eu sinto náusea, eu fico. Eu realmente preciso me desligar. É um pouco difícil assim de eu explicar. Eu preciso me desligar porque se eu não me desligar, eu começo a ficar agitada, eu começo a ficar nervosa, né? Eu também não posso ter grandes aborrecimentos, no sentido de que grandes aborrecimentos seriam esses? Assim, eu mesmo já estive numa fase da minha vida que foi uma situação de miserabilidade social. Ou seja, eu tive dois surtos psicóticos. O primeiro foi com 15 anos de idade e o segundo foi quando eu tinha 28 anos de idade. Porque eu fiquei numa situação de miserabilidade social e aquilo ali acabou me afetando, né, psicologicamente. Então, as pessoas que são sensíveis, que são neurodivergentes, precisa estar em um ambiente acolhedor, que realmente são pessoas que precisam ser amadas, né? Isso aí, na realidade, é algo muito crucial. Infelizmente, né, esse amor eu não tenho por parte da família, né? Minha família se distanciou de mim por motivos religiosos, né? Minha família é testemunha de Jeová. E eu pedi para sair da religião, né, quando saí da casa dos meus pais, então eles mantêm esse distanciamento. Mas eu, quando trago uma pessoa para minha vida, eu trago essa pessoa com o objetivo de que ela me ame, né? Eu tenho essa necessidade de ser amada. E graças a Deus, hoje eu tenho pouquíssimos amigos. Mas os poucos amigos que eu tenho, eles dão toda a assistência que eu preciso. Eles realmente me dão atenção, eles me tratam bem, eles são pessoas assim excepcionais que na realidade é como se fosse a minha família, aquelas pessoas que na realidade traz para mim aquele aconchego, aquele ombro amigo, aquela sensação de que eu estou sendo amada. Realmente, gente, é algo bem. É algo bem. Como é que eu posso dizer? Verdadeiro o que eu estou dizendo assim para vocês, porque só quem é neurodivergente sente na pele, né? A questão em muitas famílias a gente ser abandonado, a gente ter a necessidade, né, de querer ser amada, né, de querer ser amado, e realmente você vê que a família não dá tanto crédito ao que você fala,
entendeu? Tratam você às vezes fala de uma forma parecendo que você não vai realmente compreender aonde a pessoa realmente quer chegar. E o que eu quero te dizer com tudo isso é que busquem, gente, amar quem te ama. Sempre quando vocês perceberem que alguém que está próximo de você ou que você está se relacionando não te trata bem, não leva em consideração os seus sentimentos, é, não, não dá a atenção, o respeito que você merece, se distancie. Eu demorei, na realidade, eu só me dei conta que eu tinha que dar limites às pessoas que não me tratavam bem quando eu completei 33 anos de idade, né? Quando eu completei 33 anos de idade, eu cheguei à conclusão que as pessoas precisam de limites, né? Porque se você deixar se você não tem um autoconhecimento de quem você realmente é, as pessoas sempre vão dizer o que você é. E às vezes você não é o que as pessoas dizem. Tudo bem? Obrigada a todos vocês que chegaram até aqui, né, no final desse vídeo. Queria muito agradecer. Não deixe de se inscrever no canal, porque a participação de vocês é muito importante para mim. Queria agradecer a todos. Desejo tudo de bom para vocês. Tenham um ótimo dia e fique com Deus.